Abra sua Bíblia aí no poderoso nome de Jesus, em Mateus 7. Mateus 7. No poderoso nome de Jesus, no versículo 22. 21. Vamos lá. 21. Dá início. No poderoso nome de Jesus. A pastora Joyce pôs aí na tela. Dá para a gente acompanhar no poderoso nome de Jesus. Amém? Então, a palavra do Senhor, eu vou ler aqui na minha, e talvez na da pastora Joyce seja um pouco diferente, mas nós vamos acompanhar, vamos ler também, se tiver diferente. No poderoso nome de Jesus. Fala assim, em Mateus, capítulo 7, verso 21, 22 e o 23, nós vamos ler no poderoso nome de Jesus. Amém? Vamos ler. O 21 fala assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, amado, um versículo aqui que mexe com as igrejas, mexe com os cristãos. Uma vez eu perguntei a uma irmã, de quem está falando esses versículos? E a irmã não ficou meio gaguejando, mas no fim acabou. Perguntou, ela fez a pergunta, não afirmou. É a igreja? É o povo de Deus? Eu disse, minha irmã. Porque as únicas pessoas que a gente vê expulsando no nome de Jesus é dentro da igreja, aqueles que acreditam em Jesus. São esses mesmos. E esses não vão entrar. Muitos deles, como está escrito, não vão entrar. Por quê? Porque eles praticam a iniquidade. Mesmo expulsando demônio. Mesmo fazendo maravilhas. No nome de Jesus. Mas a vida dessas pessoas que vão chegar diante do Senhor, e o Senhor vai dizer que não conhece, é cheia de pecado. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quais são os que entram? Aquele que faz a vontade de Deus, que está no céu. A vontade de Deus. E foi nessa palavra que os profetas do Senhor veio e mostrou vários versículos, falando, citando o que é a vontade de Deus. Qual é essa vontade de Deus para o homem? Qual é a vontade de Deus para que o ser humano possa viver, entender, praticar? Qual a vontade de Deus? Então, os poderosos profetas veio citando vários versículos. Então, nós vamos ler em João, 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, o verso 17. Aleluia. Olha só o que está escrito. Por que aquelas pessoas não vão entrar? O Senhor está dizendo lá, nós acabamos de ler. Lá em Mateus, o último versículo que a gente leu, fala assim, então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí aqui, João, nas cartas de João, ele está dizendo, toda iniquidade é pecado. O que Jesus está dizendo com essas pessoas que estão dentro da igreja, mesmo usando o nome deles, expulsando demônio, fazendo milagres, maravilha, eles estão praticando
pecado. Dentro da casa do Senhor, eles se comportam de uma maneira, usando o nome de Jesus, vivendo uma vida mais mundana, uma vida mundana. Não tem separação entre o que serve e o que serve. Dentro da igreja está tudo misturado. Está tudo misturado. A apostasia entrou de uma maneira terrível dentro da casa do Senhor e os cristãos não perceberam. Hoje fica difícil de saber quem é um cristão verdadeiro, o que está fazendo a vontade de Deus. Então, a palavra do Senhor, quando ele diz que não vai entrar, é porque essas pessoas, apesar de falar, Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Senhor, eu acredito em Ti, Senhor, só o Senhor pode me salvar, mas essas pessoas falam, mas não praticam a vontade de Deus. Elas vivem no pecado. Vivem no pecado. Por isso aqui em João está dizendo, toda a iniquidade é pecado. Toda iniquidade é pecado. Então isso, meus amados, se nós queremos entrar no reino de Deus, se nós queremos entrar no arrebatamento quando acontecer, ou se morremos primeiro, um ou outro, nós temos que fazer a vontade de Deus para que a gente possa entrar no seu reino. A vontade de Deus. Vamos lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, o verso 29. Romanos 1, verso 29. Olha só o que está escrito. Romanos 1, capítulo, verso 29. Fala assim, estando cheio de toda iniquidade, que nós vimos que é pecado. Então, vou usar a palavra pecado que as pessoas entendem mais. Estando cheio de todo pecado, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade e outras mais coisas que vai continuando no verso seguinte. Eles estão cheios disso. Essas pessoas estão cheias disso. Mas por que estão cheios disso? Por que estão cheios de todo esse tipo de pecado? Quando está falando ali, estão cheios de toda iniquidade, de todo pecado, aí vai falando quais são esses pecados. Que eu fui lendo agora, se você continuar lendo, você vai ver um monte de pecado aí que a pastora Joyce está pondo aí na tela, para você ver. Um monte de pecado. Isso não são todos. Mas está citando quais pecados são que esse povo está cheio. Isso impede de eu e você entrar no céu. Se tem algum desse daí no nosso coração, no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver na terra, com certeza não entrarei no reino de Deus. Não entrarei no reino de Deus. Mas por que a iniquidade está? Vamos ler o verso 28. Vamos ver o verso 28, para a gente entender. Por que eles estão vivendo dessa maneira? Olha só o que diz. E como eles, se não importaram-se de ter conhecimento de Deus. Olha só, meu. O porquê que o ser humano está no pecado. Eles não se importaram em ter o conhecimento de Deus. Eles não estão nem aí. As pessoas não buscam conhecer a Deus. As pessoas não buscam, no seu dia a dia, conhecer a vontade de Deus. É por isso que as pessoas estão no pecado. E quando um cristão chega
e fala de pecado, não. Acha que Jesus vai, só por causa disso daqui, só porque eu disse uma mentirinha, só porque eu... Não, Jesus não vai me impedir de entrar no céu, não. Vai sim, meus amados. Se encontrar algum pecado dentro de nós, vai sim. Ele vai deixar a gente não entrar no reino dele. Então, por quê? Aí, nós lemos o 29, mas o 28 está dizendo: como eles não se importarem em ter o conhecimento de Deus, assim Deus o entregou. Olha só, Deus entregou a um sentimento perverso para fazer todas as coisas, para fazer coisas que não convêm, que é pecado. Deus entregou, meus amados. Olha só, meus amados, algumas pessoas aqui não conhecem o irmão Marinaldo, ele não se faz presente por causa do pai dele que sofreu AVC, mas quando eu citei um versículo parecido com esse, e esses versículos também eu fui citando, falando para ele ficou assustado, né? Porque ele falou assim: pastor Leonardo, imagina aí Deus entregar nós assim ao pecado. Vai, tu não quer e me quer mesmo. O que é dessa pessoa? O que será dessa pessoa? Deus entregou, aqui está falando assim, por eles não querer conhecer a Deus, a vontade de Deus. Você pode ter, eles não quiseram conhecer a vontade de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus entregou. Vocês não querem conhecer a mim, não? Vocês não querem saber a minha vontade para vocês? Minha vontade é que vocês sejam salvos. É que vocês sejam santos. A minha vontade é que vocês entrem no meu reino. Vocês não querem, não? Não. E nós vemos isso, meu irmão, no mundo. O mundo, irmão Marcos, está rejeitando a conhecer a Deus. Rejeitando o conhecimento de Deus. E por isso, Deus está entregando um por um as suas paixões. Quer pecar? Quero. Então vai. Deus entrega. É Deus. Não é Satanás, não, irmão. É Deus que está entregando as pessoas ao sentimento perverso. Por não querer conhecer a vontade de Deus. Olha só. Você não quer não conhecer a vontade de Deus? Então Deus pode te entregar a um sentimento perverso. E esse sentimento perverso, quando entra no ser humano, faz uma separação de Deus imensa. 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 Porque Deus é santo. Então, temos que procurar conhecer essa vontade de Deus, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos guiar na sua vontade. O irmão Marinaldo, como está citando aqui, ele ficou com medo, e eu entendi, porque ele estava no mundo. Ele estava no mundo, ele temeu, ele falou para mim com temor, ele disse: puxa, imagina se Deus tivesse me entregado e rejeitado a mim, tivesse me entregado assim, ó, não quer não me conhecer? Então eu te entrego as tuas paixões. Tchau. E todo esse tipo de pecado, se você ficar lendo, meu irmão, continuar lendo esse versículo, esse capítulo aí, você vai ver que o mundo está cheio. Que na casa do Senhor está cheio. Na casa do Senhor está cheio de pecado. Por isso,
Por isso, Deus enviou os seus profetas para nos ensinar a vontade de Deus, para nos ensinar a sair do pecado e se agarrar à cruz de Cristo, o sangue de Jesus, voltar para Jesus, voltar para a santidade. Mas para isso, temos que conhecer a vontade de Deus e prosseguir em conhecer. Aleluia. Amado, eu quero ler mais um versículo aqui, mais um, que nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses. Amado, nós precisamos buscar conhecer a Deus. Olha só o que está escrito nesse versículo. Se você chegou lá, meu amado, marque, anote. Olha só. Olha só que maravilhoso. Isso é um dos versículos onde fala da vontade de Deus. Está escrito assim. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Olha só. E no versículo seguinte eu vou até ler, porque olha só. Que cada um de vós saiba possuir, usar o seu vaso, corpo. Bota o nome aí, vaso. Se tiver corpo no seu, bom. Se tiver vaso, está falando do corpo. Cada um sabe possuir seu corpo em santificação e honra. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Por quê? Por quê, meu amado? Por que a vontade de Deus? Vamos ler lá em Hebreus 12, 14. Por que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação? Por que Deus deseja isso? Por que Deus deseja, meus amados? Porque está escrito lá, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém, jamais ninguém, nenhuma pessoa poderá ver ao Senhor. Porque Deus deseja que nós sejamos santificados, para que a gente possa ver Ele, meu irmão. Para que a gente possa viver com Ele, estar com Ele eternamente. E o Senhor sabe que sem a santificação, sem a santidade, não há ninguém no mundo, meu irmão, ninguém que possa ver ao Senhor, morar no céu. Não tem como. Precisa de uma santificação. Precisa de um estilo de vida santo nesta terra. Porque o Senhor disse, seja santo, porque eu sou santo. E verão a diferença do que serve e do que não serve. Tem que ver a diferença. Tem que haver uma diferença do que serve e do que não serve. A vontade de Deus é a nossa santificação, irmão Marcos. Irmã Tamires, sem a qual ninguém pode ver ao Senhor. Irmão Dalvan, o Senhor sabe mais do que eu, que o que dá acesso ao Senhor Deus é uma santificação. Se a gente for ler, meus amados, quando o templo, o tabernáculo de Deus foi construído, o sacerdote não podia entrar lá se não fosse purificado. Ele morria. Ele morria, meus amados.
Hoje o povo não tem um temor mesmo, um medo, um pavor, porque as pessoas sobem no altar hoje, faz a oração, louvor, tudo, mesmo estando em pecado, e a pessoa não cai morto. Então as pessoas, não, nós estamos cheios. E as pessoas mortam espiritualmente. Usando o nome de Jesus, vendo os milagres, como a gente leu os primeiros versículos. No nome de Jesus, expulsando demônio. Profetizando, fazendo maravilhas. Vendo acontecer. E isso engana as igrejas. Porque elas ficam em pecado. E mesmo assim, Deus permitindo ver a glória dele. Ver os milagres acontecer. Porque Deus é misericordioso. Mas a vida em pecado, quando chegar diante de Deus, ele vai dizer, eu não conheço. Eu nunca vi. Olha só, meu irmão. Quando eu fiquei assim, meu Deus, como é que o senhor nunca viu? Como é que o senhor diz? Parece até uma mentira, meu irmão, do Senhor Jesus. Mas não é. É porque ele não tem acordo. Ele não anda com o pecado. Como ele não anda com o pecado, como ele não fica de lado a lado com o pecado, aceitando o pecado, então, ele nunca viu, meu irmão. Ele não tem amizade com a iniquidade. Ele não tem amizade com o pecado. Quem tem amizade com o pecado, então conhece um ao outro. Porque são amigos. Mas Deus não tem amizade com o pecado. Ele está falando do pecado. Meu, aquelas pessoas estão com um corpo cheio, imundo. O Senhor, ele diz, eu não conheço. Nunca o conheci. Apartam de mim, vós que praticam o pecado. Olha só, meu. Vamos buscar em conhecer a vontade de Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo, meu amado. Enquanto há tempo. Vamos ler 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, o verso 17. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Porque essa é a vontade, é o desejo, ele anseia por isso. Olha só o que está escrito no 17. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, meus amados. O mundo passa. Tudo que você tem adquirido aqui, tudo que você tem conquistado nessa terra, tudo que você anseia nessa terra, deseja, acha bonito, lindo, bom, agradável, vai passar. Tudo vai passar, meus amados. Mas os que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. E a vontade de Deus, a gente acabamos de ler, é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor, meu amado. Precisamos buscar conhecer a Deus. Porque aqueles que estão no pecado, como nós lemos lá, eles não buscaram conhecer a Deus, não buscaram o conhecimento de Deus. E Deus entregou as suas paixões, os seus desejos. Isso é terrível, meu amado. Deus entregar
o ser humano aos seus desejos. E os poderosos profetas veio trazendo vários versículos, falando sobre a vontade de Deus para o ser humano. Então, a santificação, infelizmente, hoje em dia, os cristãos dizem que é impossível ser santo. Hoje em dia, quando a pessoa fala isso para mim, eu digo, então ninguém vai entrar no céu e Jesus mentiu. Porque se ninguém pode ser santo nessa terra, então ninguém pode entrar no céu. Porque no céu só entra santo. No céu só entra santo, meu irmão. Se um cristão, ele diz que aqui é impossível ser santo, eu não digo logo na cara, mas já disse para algumas pessoas, né? Abertamente para a pessoa assim. Eu disse, então, quer dizer que Jesus mentiu? E quem está dizendo que não pode ser santo aqui na terra, é essa a verdade? Ninguém pode ser santo aqui na terra, onde Jesus disse que há um povo santo que vai subir para o céu. Há um povo santo que vai ser salvo. Há um povo santo com a santificação que vai ver a Deus. Então, quer dizer que Deus mentiu? O homem que diz que é impossível ser santo aqui na terra é o que está falando a verdade? Nunca, meu irmão. Nunca. É possível, sim, ser santo aqui na terra. Porque o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Ele derramou o seu sangue para purificar o povo, tirar o nosso pecado. E o sangue dele tem poder suficiente para limpar, purificar, tirar todo o pecado de qualquer pessoa que chega diante dele arrependido de coração, sincero. Tem poder suficiente, irmão, poder suficiente para purificar o homem. E qualquer pessoa que vem me dizendo ao contrário, é mentira. É mentira. Porque se Jesus veio e derramou seu sangue lá na cruz para purificar um povo, para entrar no céu, é porque é possível. E se a Bíblia diz que é o povo santo que vai entrar no céu, que há um povo santo, um povo se purificando, se preparando para a vinda do Senhor, para se encontrar com Ele, se a Bíblia diz, meus amados, que há um povo santo, é porque há um povo santo. É porque existe um povo santo. Um povo que diz não ao pecado. Que diz não à mentira, à avareza. Há um povo santo, meu irmão, que está ansiando entrar no céu. Buscando as coisas do céu. Pensando nas coisas do céu. Aleluia. Glória a Deus, meus amados. Olha, não deixe que ninguém vos engane. Isso foi até uma palavra do meu Senhor Jesus Cristo. Não deixe que ninguém vos engane, dizendo que não tem como ser santo aqui, não há ninguém santo na terra, não há ninguém... Não, há sim. Se Jesus disse que tem um povo que vai entrar no céu e que esse povo é um povo santo, é porque tem um povo santo aqui na terra. E eu quero fazer parte desse povo. Eu quero fazer parte desse povo que vai entrar no céu. E todos os dias eu busco conhecer qual é a vontade de Deus. Todos os dias eu tenho que buscar qual é a vontade de Deus. Aleluia. Meus amados, buscai a santificação. E o que é santificação? Deixa eu falar um pouco, porque muita gente, quando a gente fala, seja santo,
Se santifique. Busque a santificação. As pessoas, a maioria pensa logo, puxa, eu tenho que orar muito. Eu tenho que jejuar muito. Sim, faz parte, meu. Faz parte, tem que orar, sem cessar. Mas se orar e não se afastar do pecado, nunca vai ser purificado. A santificação é um processo todos os dias. Você negando o pecado, negando, matando um leão todos os dias, matando ali, vai descobrindo o que é pecado e vai deixando, e vai deixando mesmo. Não vai pegando de volta não, vai deixando. Então essa é a santificação. Você vai se separando, porque ser santo é ser separado. Santificação é você ir se separando, vai se separando do pecado, dizendo não à mentira, dizendo não ao meu eu, às minhas vontades, e buscar a vontade de Deus. Aleluia. Eu deixo as minhas vontades e vou fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou o meu reino, o Senhor pode falar assim. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Para que a gente possa viver uma vida de santidade. Aleluia. Glória a Deus. A vontade de Deus, meu amado, é a nossa santificação. O mundo passa e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amado, eu quero orar e dar oportunidade àqueles que querem falar, que querem citar algum versículo, ou falar algo, né, que tenham ouvido, no poderoso nome de Jesus. Mas vamos orar e agradecer ao Senhor Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus. Meu Deus. Nós sabemos que estamos muito longe, Senhor, do que é viver a sua vontade, do que é viver o seu desejo. Senhor Jesus, mas eu quero te agradecer, Senhor, pela a oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer a sua vontade todos os dias. De conhecer, Senhor, os seus projetos, os seus sonhos que o Senhor tem prometido para os seus, Senhor. Aqueles que santificam-se. Aqueles que andam, Senhor, se esforçando todos os dias para viver a sua vontade. Senhor, eu te agradeço, porque pelo sangue de Jesus, o Senhor tem nos dado força, Senhor, todos os dias, para vencermos o pecado neste mundo, Senhor. Para vencer a nossa vontade. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, pelo seu sangue derramado, por amor a mim, para me salvar dessa maldade, desse pecado deste mundo, Senhor. Nos fazendo ser a diferença todos os dias. Senhor Jesus, que brilhe a sua luz em nossa vida. Que brilhe, Senhor, a sua presença. Nos ensina, Senhor Jesus, a andar na sua vontade, que é a santificação. A sua vontade, que é conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. No mais poderoso nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. E amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. A vontade de Deus, meus amados, é a nossa santificação. Amados, tem alguém aí nessa telinha que queira falar alguma coisa? Você tem a oportunidade. Amém? O irmão João é uma pessoa muito sábia na palavra do Senhor, né? O irmão Dalvan é uma pessoa muito conhecedora da palavra de Deus, né? O irmão Marcos. Tem alguém, meu amado? Fale, se expresse aí no poderoso nome de Jesus. Amém. Eu queria só complementar, né, dar um breve comentário aqui sobre a palavra, porque a palavra é muito poderosa, né, falando sobre a vontade de Deus. E eu queria ler aqui novamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, né, só um instante, que fala assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, né? E que vos abstenhais da prostituição. E aí a palavra do Senhor continua falando, e eu queria ler também aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Isso. Que diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o tempo que há de vir virá e não tardará. Então, amados, aqui fala que quando nós tivermos feito a vontade de Deus, nós receberemos assim a promessa que ele nos deu, que é a vida eterna. Amém? E qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos santificados, né? Que nós nos abstenhamos do pecado. E se apenas após fizermos a vontade de Deus, né, formos santificados, buscarmos a santidade, nós receberemos a promessa, então isso significa que é possível, né, que nós alcancemos essa promessa, que nós alcancemos essa santificação. E algo muito importante que um pastor falou para mim uma vez, falou numa pregação, ele disse assim: você precisa crer que é possível vencer o pecado. Porque se você não crê, então realmente não vai ser possível para você. Porque a fé, ela torna possível todas as coisas, né? E a fé e o sangue de Jesus tornou possível que nós vençamos o pecado. Então, a igreja, ela está constantemente falando, né, lá fora que é impossível ser santo, que é impossível vencer o pecado, porque ela perdeu a fé, né, no poder do sangue de Jesus, que é suficientemente poderoso para nos redimir, nos purificar de toda a iniquidade, né? Isso está escrito lá em Tito 11, se eu não me engano, Tito 2:11. Então, amados, a gente precisa acreditar no sangue de Jesus, nós precisamos ter fé de que é possível vencer o pecado, esse pecado que pode algum de nós ter na nossa vida, que nós não estejamos conseguindo, né, se livrar dele. Creia, se revista no sangue de Jesus, se arrependa e busque a santificação, se abstenha do pecado, porque o sangue de Jesus tornou possível. E quando nós tivermos rejeitado a nossa vontade e escolhido fazer a vontade de Deus, nós receberemos a promessa que ele nos prometeu, que é a vida eterna, como está escrito aqui em Hebreus. Amém, amados? Então, era esse comentário que eu queria complementar com os irmãos. Aleluia. Olha só que versículos poderosos, meu irmão. Havendo feito a vontade de Deus, olha só. Olha só que poderoso.
Nossa, porque necessitais de paciência, para que podeis, de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha só. Porque ainda um pouquinho de tempo. Olha só. Um pouquinho, mesmo, é só um pouquinho. Resiste. Resiste o pecado. Resiste o pecado. Um poucochinho. Não é nem um pouquinho, é um poucochinho. É mais pouco do que pouco. Um poucochinho de tempo. Olha só. E o que há de vir virá e não tardará. Olha só. Que versículo poderoso, irmão João. Só um pouquinho. Faz a vontade de Deus mais um pouquinho. Sustenta aí, pega firme. Não cai não no pecado, não. Não cai não no pecado, não. Não deixa o mundo enganar, não. Se você viu algum pecado em você essa semana ou hoje, tira. Vai expulsando, vai tirando, vai se santificando. Vai fazendo a vontade de Deus. Oh, meus amados, vamos fazer a vontade de Deus para que a gente possa receber, porque falta um pouquinho para receber a promessa. E não tarda. Olha só. Ele diz, falta um pouquinho. Fica firme na vontade de Deus. Permanece firme. Encoraje os outros. Encoraje os irmãos em sua volta, as pessoas. É possível, sim, fazer a vontade de Deus. É possível, sim, pelo sangue de Jesus. A gente clama por força e Ele nos dá. É possível, sim, irmã. Falta só um pouquinho. Continua fazendo a vontade de Deus para a gente receber as suas promessas. Oh, meus amados, olha só. Ele, seguindo o 38, eu estava lendo aqui, o verso 38 fala assim: mas o justo viverá da fé. Olha o que a pastora Joyce ouviu do pastor. Se você não tiver fé, se você não acreditar que é possível ser santo, então você não vai ser santo mesmo, não. De jeito nenhum. Por isso o pastor orientou a ela. Se você não acreditar que é possível, então realmente é impossível. Mas para quem não crê, meu amado, eu acredito que todos que estão aqui crê que é possível. E nós estamos na batalha de fazer a vontade do Senhor, porque nós cremos que é possível, sim, porque está escrito. Olha só, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, olha só, é um justo, pode até recuar. A minha alma não tem prazer nele. Então, aqueles que estão na igreja, que tinham nascido de novo, mas estão recuando, não é possível ser santo. Não tem como. Não dá, aqui na terra não tem como. Eles estão sem fé. Eles recuaram. E aqueles que não usam a fé não podem ver o reino de Deus. Não podem entrar no reino de Deus. Porque é preciso aquele que queira chegar a Deus, creia nele. Quer dizer, tenha fé nele, nas promessas dele, na palavra dele. É preciso crer, meu irmão. Aleluia. Que versículo a pastora Joyce veio? Completou. Vamos continuar fazendo a promessa de Deus para alcançar a promessa que Ele tem nos feito. Aleluia. Falta apenas um pouquinho.
pouquinho, meu irmão. Olha só, um pouquinho, não é um pouco, não. Um pouquinho, assim, tá bem pertinho.